Elizabeth Guerreiro, que vem então nesta dupla qualidade, portanto, enquanto artista, também a expressão através da arte, mas enquanto professora. E aqui o Sr. Neto Gomes falou da juventude, portanto, e o Sr. José Cruz cantou sobre as crianças e a bola colorida nas mãos delas. Como é que estão as escolas? Como é que está a escola, o espaço escola? E como é que estão os jovens? Que opinião têm sobre tudo isto? Que futuro esperam? Eu sei que essa é uma pergunta um bocadinho cheia. O sonho, uma pedra cinzenta, pinheiros altos, aves que se agitam, bordeiras azul, tema terra, cor, pincel, ogiva vitral, máscara grega, magia, passarola voadora, Leonardo da Vinci, ultrassom, televisão, então, tudo isto é educação visual e tecnológica, que é a disciplina que eu dou. Uma das disciplinas que eu dou é a educação visual, a outra a tecnológica e a imaginar, que ali em parceria com a colega de educação musical criámos e foi aprovada, é mais um complemento para o pensamento crítico, para a criatividade, para a criação de projetos, etc. Ora bem, toda esta riqueza, que no fundo são bastantes horas que temos entre as duas, entre a música, a educação musical, a educação visual, a tecnológica, o imaginar-te, em que podemos contar histórias, em que podemos levar os alunos a entender o passado, o presente e o futuro, em que podemos fazer com que as crianças entendam a verdade de tudo o que se passou, de tudo o que se passa e os perigos e não só, e tudo o que de bom esta sociedade e este mundo oferece, e pô-los a pensar, a ter sentido crítico, a ouvir, a ver. Temos um projetor na sala. Eu não utilizo manual escolar, nunca utilizei, e realizei 3 manuais escolares, nunca quis ter manual escolar. Porque sinto que o manual escolar na minha disciplina não faz sentido, é importante como uma enciclopédia, tem alguns que as editoras vão oferecendo, mas não o posso seguir. Porque em arte, a educação da arte, nós não podemos cingir-nos, que é limitado, era um pouco o que se passava antigamente, não é? Antes de 25 de Abril, as coisas eram rígidas, havia um manual e seguia-se, pintava-se entre linhas, coloria-se daquelas cores e pouco mais. A educação visual é outra coisa, e a arte, depois do 25 de Abril, saltou cá para fora com toda aquela ânsia que as pessoas tinham, não é? Tanto os artistas como todo o povo. Junta-se a arte erudita com o povo e nascem os murais, nascem os cartazes e tudo isto é contado nestas aulas. Porque eles não podem fazer um cartaz, eu não posso ir para a rua, para o pátio da escola ou para outro sítio qualquer, fazer um mural porque foi uma encomenda. Não, eles têm que conhecer a história do cartaz, a história do mural, a história da cor, a história do que é pintar numa parede, quando os muros eram brancos e silenciados pela ditadura, e como é que os muros se enchem de cor. O que é que se sentiu naquela época, quando se saiu para a rua e se encheu aqueles murais, não é? Conto-lhes a história do mercado do povo, daquele grande mural que foi feito em Belém, 10 de junho de 74. Mostramos-lhe, eu falo aqui no plural, porque a Sandra, nós temos parceria e temos uma disciplina de motivação. O que acontece é que eles veem, porque hoje em dia, apesar de tudo, as coisas boas da tecnologia também são essas. Ter um quadro interativo na minha sala e poder mostrar, sei lá, aquele filme de como era Portugal antes do 25 de Abril da RTP, que é um filme maravilhoso, em que aqueles miúdos veem e não querem ir ao intervalo e ficam fascinados com o filme a preto e branco que conta e relata, onde eles veem quantas crianças morriam porque não havia hospitais públicos, aqueles miúdos ficam completamente, eles não sabiam que isto se passava. A forma como se conta, como se mostra, como se fala, é assim, nós como educadores temos esse papel e essa liberdade. Na minha disciplina eu tenho essa liberdade, eles às vezes dizem, mas isto é uma aula de história, é uma aula de português. Aqui cabe tudo. E a arte é isso mesmo. A arte surge
de temas, de problemas. Eu trabalho pelo método de resolução de problemas, daí também não ter um manual para seguir. E o método de resolução de problemas é isto, é colocar um problema e a partir dali começar a fazer mapas conceptuais, começarem a pensar, olha, para fazer isto, como é que eu resolvo, por hipótese, é o método científico, no fundo, que é o método de design. E sobre este método, as crianças começam a pensar, a raciocinar, a levantar questões, a criticar, até sentido crítico, a questionar e a tentar fazer de outra maneira. E é interessantíssimo numa aula em que não se fala de partidos, mas de política, porque política é a paz o pão, paz o pão, exato. E eu digo-lhes isto é política. Política é tudo aquilo que no fundo está na nossa vida. E começar a sentir que estes miúdos começam a ter opinião, é assim, eu emociono muitas vezes, porque eles são tão ingênuos e são tão bons que a juventude, aquilo que se diz da juventude, não é bem assim. E depende dos caminhos que depois eles seguem e da educação que têm, da forma como os pais falam com eles e com toda a sociedade. Eu tenho a sorte de poder sair de Lisboa, mas mesmo lá, penso que sempre não me vi da mesma forma. Vim para esta terrinha pequenina, que é a Vila Nova de Cacela. É uma escola, a melhor escola do mundo. Portanto, adoro. Se algum dia sair dali, espero que seja para me reformar. Medos comuns surgem porque já acompanhou muitos alunos e alguns vai encontrando nesta vida. Depois, como é que tudo acontece no mundo real? Depois, toda essa formação, toda essa arte, que não é arte para ser artista, mas arte enquanto indicadora para um pensamento crítico e construtivo, onde é que ela fica? Assim, eu muitas vezes falo e acompanho alunos que não ficam comigo o tempo todo. Eu tenho os meninos no quinto e no sexto ano, até ao nono ano vou acompanhando os que ficarem por ali, depois na secundária. Muitas vezes não está grande, está bem, mas não é a mesma coisa. Mas há casos, são vários os casos que tenho de alunos que mantêm um contato e que muitas vezes me dizem que lembram as aulas em que se falava e se debatia política. Alunos que vão para artes, para a arquitetura, e este ano houve um aluno que entrou em arquitetura e eu sempre senti que ele era um aluno que tinha que seguir este mundo, não quis influenciar, mas dizia e falava, ele descobriu ali o mundo da arquitetura